Olá pessoal, passando aqui para gravar um vídeo, aliás uma série de vídeos, e nós vamos postar esses vídeos até o dia da Páscoa. Gente, não existe uma data mais importante para o cristão do que a data da Páscoa. Se você é um cristão e ainda não entendeu a Páscoa, ao longo da história, você não entendeu Jesus, você não entendeu Cristo. E o objetivo desse vídeo, dessa série de vídeos que eu vou colocar aqui, é para mostrar Jesus. O que a Bíblia fala de Jesus, desde os tempos eternos do passado, a criação do homem, a previsão ou a declaração de Deus de que Jesus viria, as profecias bíblicas do Velho Testamento indicando a vinda de Jesus, a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Por que tudo isso? Jesus realmente existiu ou foi só uma história contada na Bíblia? Ele é realmente alguém que foi comprovado a sua história na humanidade? Pois é. Ao longo desses dias nós vamos falar sobre tudo isso. E eu espero de verdade que você nos acompanhe em todos esses dias. Eu creio que esse vídeo será um vídeo que vai trazer para você conhecimento, vai trazer paz no seu coração, vai trazer refrigério para a sua alma. Eu creio que todo cristão precisa ouvir e entender o que nós vamos falar aqui todos esses dias. Bom, eu quero começar falando do Cristo da eternidade no passado. Nós sabemos, e aí é preciso a gente entender o conceito do tempo espiritual, do tempo físico. O tempo físico, ele é um tempo determinado. Ele é um tempo e nós contabilizamos ele por uma questão de giro, do Sol em torno da Terra, dia e noite, 12 horas de dia, 12 horas da noite. O tempo é contado por meses, anos. Esse é o tempo terreno ou o tempo físico, que é um tempo limitado. Esse tempo teve início e terá um fim. Eu não sei se você se lembra, mas com certeza na escola você estudou sobre o Big Bang. O que é o Big Bang? O Big Bang é quando do nada se começa a ter matéria no espaço e dessa matéria se cria então as estrelas, se cria então os planetas. Algo do nada gera matéria. Olhando para a Bíblia, esse algo do nada é do mundo físico do mundo espiritual se gerou o físico. Assim como a teoria do Big Bang fala que do nada se gerou matéria, a Bíblia relata em Gênesis 1 que do nada se gerou matéria. O que está escrito em Gênesis 1? Olha que coisa interessante, porque você vai falar, eu já conheço esse versículo, mas vamos comigo. Fique um pouquinho desse tempo comigo aqui para a gente poder refletir e entender Jesus desde a eternidade do passado, desde antes da matéria. Vamos lá. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Então ele está falando num princípio onde a terra, onde a matéria foi criada. Esse é um princípio onde do nada se gerou matéria. E a Bíblia diz que no princípio criou Deus. Deus criou a matéria. Deus cria, então, o mundo físico. Mas o mundo em que Deus vive não é um mundo físico. Deus é um ser espiritual. E o tempo que nós contabilizamos de horas, 24 horas um dia, 7 dias na semana, um mês e um ano,
esse tempo não existe no mundo físico. Esse tempo é um tempo que existe para o mundo, no mundo espiritual. Esse é um tempo que existe no mundo físico. Por isso, o Big Bang, na verdade, ele vem quando ele gera matéria, ele gera um tempo novo. E esse tempo é o tempo físico. Mas o tempo de Deus não é o tempo físico. O tempo de Deus é o tempo espiritual. E o tempo espiritual é eterno. Na terra, tudo que um dia nasce vai morrer. Tudo que um dia foi construído será destruído. Existe um seriado muito interessante na History que vai falar que se todos os homens saíssem da terra, tudo o que nós construímos, seja em concreto ou em aço, tudo que foi fabricado pelo homem vai deixar de existir com o tempo. Os prédios, eles começam a demolir, as pontes caem e tudo isso será consumido pela própria terra. Mas a própria terra, ela tem um tempo finito. Se você for lembrar o que você estudou na escola, você estudou que o planeta Terra tem 5 bilhões de anos. Ok. E que esse planeta um dia vai deixar de existir, porque o próprio Sol um dia deixará de existir. O Sol é uma grande estrela que produz, através de reações químicas dentro dela, através de literalmente explosões que são muito maiores do que a maior bomba atômica que nós conhecemos, e gera luz e calor. Um dia essa Terra vai deixar de existir nessa formatação e ela vai explodir. Sim, um dia isso vai acontecer cientificamente. Há uma teoria que comprova isso. Se o Sol deixa de existir, a Terra deixa de existir com ele. E assim a gente vai entendendo que tudo o que foi criado no mundo físico tem um tempo de existência. Jesus disse: passarão céus e terra. Ele estava falando dessa terra nossa. Mas a minha palavra jamais vai passar. Jesus estava falando de tempo físico, passarão céus e terra. Mas falava também de tempo espiritual. A minha palavra jamais deixará de existir, jamais vai passar. Aí a gente entende em Gênesis 1 que fala da criação da terra. Mas existe um versículo, eu gosto muito de falar isso, que foi um versículo que foi escrito para mostrar um tempo muito antes da criação da terra. E eu queria te levar para esse versículo. Se você puder, abra, por favor, a Bíblia em o livro de João, capítulo 1, versículo 1. Note, em Gênesis 1 a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está falando em um tempo de criação. Mas e antes? A Bíblia vai dizer antes. Ela vai dizer assim, João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Jesus. Então ele está falando em um tempo antes da criação, em que Jesus já existia com Deus. Mas olha só que coisa interessante. Versículo 2. Ele, Jesus, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia mostra Jesus antes da construção, da criação da terra. Antes da criação do mundo físico, Jesus já existia. E não só Jesus já existia, a Bíblia diz, Jesus era Deus. O Verbo, Jesus era Deus. E olha só, ele estava com Deus e participou e fez todas as coisas junto com Deus. Logo, Jesus é antes de tudo. Jesus é antes de tudo.
Isso é muito importante. Por que importante? Porque a gente entendeu a criação, a gente entendeu o tempo da criação, a gente entendeu Jesus antes da criação, mas quando Jesus é manifestado na Bíblia, quando Jesus é relatado na Bíblia, fora aqui o tempo da criação. Por quê? Porque eu gosto de falar que em Gênesis, capítulo 1, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Aí a Bíblia diz assim no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando a Bíblia diz, e disse, manifestou o verbo. Quando o verbo é manifesto, manifestou ali a pessoa de Jesus. Jesus é o verbo. Lembra o que está escrito em João 1:1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando Deus fala, haja luz, é manifestada a pessoa de Jesus na Bíblia. Mas aqui é a pessoa Jesus, Deus o Criador. Quando que a Bíblia fala de Jesus, o homem? Vamos para Gênesis, capítulo 3. No capítulo 3, a Bíblia fala sobre a queda de Adão e Eva. Todos nós sabemos, Deus cria um jardim. Nesse jardim, ele chama Adão e fala, Adão, existem nesse jardim duas árvores importantes. A primeira, a árvore da vida. Na árvore da vida você pode comer do seu fruto o tempo inteiro, porque quanto mais você comer dela, mais vida ela vai te dar. Mas existe uma árvore, Adão, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore você não pode comer o fruto. Por quê? Porque Deus queria esconder o conhecimento do homem? Não, porque Adão era perfeito e só havia em Adão a bondade, só havia em Adão o conhecimento do bem. Adão não conhecia o mal. Quem era essa árvore? Essa árvore era Lúcifer. Quando Deus chama Adão e fala, Adão, existem duas árvores aqui. A primeira árvore, a árvore do bem, é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Se alimente dela, viva de Jesus. Mas existe uma outra árvore. Essa outra árvore é a árvore do pecado. Se você se relacionar com a árvore do pecado, você nunca mais vai poder soltar do pecado. Deus estava falando para Adão, Adão, não se meta, não dê trela, não dá ouvido para Lúcifer. Se você der ouvido para Lúcifer, você vai cair como ele caiu. E o pecado que vai entrar dentro de você, você não tem força para vencer ele sozinho. Como criação, como homem, você não tem força. Você não vai conseguir se desvencilhar do pecado. Deus então vê Adão trabalhando ali no Éden, olha e fala, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora que seja perfeita. E ele cria Eva. Todos nós sabemos. Eva se relaciona com Satanás. Então o homem e a mulher recebem ali do pecado, do conhecimento do mal, porque do bem ele já conhecia. Ele, quando recebeu o pecado, Deus havia dito, se você receber do pecado, nunca mais você se despregará, nunca mais você vai conseguir vencer o pecado. Quando Deus então vai visitar o homem no jardim, ele não vê mais o homem. A Bíblia diz que Deus chama o homem e o homem responde para Deus, eu ouvi a sua voz e tive medo porque eu estava nu. Deus diz para ele, Adão, quem foi que disse que você está nu? Por acaso comeste da árvore que eu dei ordem para não comer do conhecimento do bem e do mal? Adão diz, foi a mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto. E a gente vê ali que a queda, o pecado, está estabelecido no homem. Agora, preste atenção. Fique comigo até o final, esse vídeo é muito importante.
Nós vamos ainda falar alguns minutinhos, fique até o final, você vai gostar. Preste atenção numa coisa. O homem foi a única criação de Deus e nenhuma delas recebeu o que Deus, o Espírito Santo e Jesus fizeram com o homem. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nenhuma criação, nem Lúcifer, que a Bíblia diz que é o querubim ungido, aquele que foi o mais alto da criação dos anjos de Deus, recebeu o que o homem recebeu, imagem e semelhança. E aí, quando a criação perfeita de Deus caiu, era necessário que Deus pudesse consertar aquilo que foi estragado. Agora, entenda uma coisa. Deus, quando chama o homem, fala, não se relacione com o pecado, porque você não vai conseguir nunca mais se desvencilhar, soltar dele. Olha que coisa interessante. Deus, então, começa depois do pecado, a tentar ajustar. Tentar não, porque Deus não tenta, Deus faz. Começa a ajustar todas as coisas. Primeira coisa, ele condena a serpente. Ele condenou Satanás. Satanás não tem mais perdão, meu irmão. Satanás está julgado e condenado. Ao homem, por ter sido enganado, Deus então fala para ele, olha, porque você fez isso, a partir de agora, você vai comer do suor do teu rosto. Você vai ter que trabalhar para comer. Gente, a vida no Éden devia ser perfeita. O homem não trabalhava para comer. Os frutos vinham ao homem. O homem não trabalhava para comer. Mas a Bíblia diz assim, e Deus diz assim, Adão, por que você pecou? Maldita é a terra agora está condenada. Eu imagino que na construção perfeita de Deus a terra era eterna, mas o pecado do homem condenou a terra. Condenou a terra. Então a terra agora tem uma data para deixar de existir. A ciência fala isso. E aí, gente, Deus olha para aquela criação perfeita, olha para aquela criação que nunca conheceu o mal e era para ser perfeito em tudo. Ele falou, eu preciso consertar aquilo que o homem estragou. Eu preciso dar um jeito naquilo que o próprio homem estragou. E aí ele fala uma coisa muito interessante. E aí ele vai falar de Jesus. Ele diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás de toda a fera, mas de que todos os animais do campo sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Condenou Satanás. Aí ele diz no versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, só que a semente da mulher vai ferir a tua cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Deus aqui, em Gênesis 3, versículo 15, está dizendo, ok, Satanás, você venceu uma primeira guerra contra o homem, e você contaminou o homem com o pecado. Agora o homem está contaminado, e o homem não vai conseguir mais vencer o pecado, você vai dominar o homem, porque o homem agora é pecado, e você é o pai do pecado. Mas eu quero te dizer que da semente da mulher, do ventre da mulher, vai vir um que vai vencer o pecado. E a Bíblia diz, sai da boca de Deus, e este pisará na tua cabeça. Esse vai vencer você. E você vai ferir o seu calcanhar. Ele não vai vencer, ele vai vencer com dores. E aqui Deus estava dizendo, eu enviarei um que, como homem, vai consertar todas as coisas. Eu vou dar jeito, eu vou fazer consertar tudo aquilo que o homem estragou, como criação perfeita minha. Para fechar esse vídeo, preste atenção como o homem era uma criação perfeita de Deus. Eu quero ler com você Salmos, capítulo 8, a partir
do versículo 1, eu vou ler todo ele. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu, Senhor, falando de Deus, ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembre dele? Falando agora de mim, de você. E o filho do homem para que o visite? Nós somos pecadores, nós pecamos contra ele. Aí ainda fala assim, pois um pouco menor do que Elohim o fizeste. Em traduções, até um pouco menor do que Deus o fizeste. E de glória e honra o coroaste. Então, nós somos uma criação um pouco menor do que Deus. Versículo 6. Fazes com que ele, o homem, tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Ou seja, tudo que Deus criou para domínio do homem. Tudo pusestes debaixo dos pés do homem. Todas as ovelhas, bois, assim como animais do campo, aves dos céus, peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Versículo Salmos 8 está dizendo, como nós fomos criados para dominar todas as coisas, mas nós nos relacionamos com o pecado. E por ter nos relacionado com o pecado, Deus fez um plano, traçou uma estratégia de que um dia viria através do ventre da mulher, que venceria o pecado. Pois é, esse é o nosso Jesus. E eu vou falar mais no próximo vídeo amanhã com vocês, para tratar amanhã sobre o Jesus predito no Velho Testamento. O que o Velho Testamento diz, o que os profetas disseram sobre a vinda de Jesus. Fique comigo, te espero amanhã. Eu tenho certeza que essa série de vídeos vai ajudar você a entender sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Jesus. Olha só, para finalizar, Satanás criou o pecado dentro do homem. Aí Jesus, está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Dando um pequeno spoiler para você do que nós vamos ver nos próximos dias. Que Deus te abençoe muito. Desde já eu quero desejar a você uma Páscoa repleta de Deus, de Jesus e do seu Espírito. Uma Páscoa espiritual. Uma Páscoa muito espiritual e pouco física. Uma Páscoa para falar das coisas de Deus e não das do homem. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Até lá.